Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite quente de sexta-feira, 27 graus, mas a sensação térmica são de 29 graus. Os ventos até voltaram hoje para Natal, nós temos aí ventos na casa dos 28 km por hora, o que deu uma aliviada nesse calorzão. Mas como é calorzão, continua muito calor. Parece que vamos seguir assim durante muitos dias. Tinha previsão de chuva hoje, mas não rolou chuva. Então vamos nesse verão antecipado. Se bem que nessa semana a gente já vai ter mesmo a chegada do verão. Foi antecipado, chegou ainda em novembro, mas já mostrando aí a cara de como a gente vai levar esse calor entre dezembro, janeiro, fevereiro, até lá março, né? Vai nessa batida aí de muito calor. Bom, hoje com esse tema bem diferente, assim, 3 coisas completamente diferentes, nós, deuses, o Google e a água mineral, mas vamos começar explicando primeiro o porquê dos nós, deuses, né? Essa semana eu estava lendo, aliás, essa semana não, na Veja de 16 de novembro apareceu uma reportagem aqui sobre um livro chamado Homo Deus, de um autor israelense. Na verdade, ele é um historiador, ele não escreve sobre ficção. O nome dele, me perdoem aí os que conseguem falar bem, né? Porque não é inglês, então não tenho ideia, mas é Yuval Noah Harari. E ele já era autor de um outro livro nessa linha de história sobre como se fosse um resumo da história da humanidade. E agora ele resolveu falar sobre a história para o futuro, o que é que vai acontecer no futuro aí da humanidade. E aí eu achei bem interessante o livro dele, não li ainda, li na verdade essa crítica da Veja, guardei para falar sobre ela com vocês aqui hoje. O livro dele, ele começa a abordar sobre como nós, seres humanos, seríamos deuses aqui na Terra. Né? No choque de gerações, do homem do século XV para o homem do século XXI, né? E as habilidades que se espera e tudo. Para não falar assim exatamente de tudo, porque como eu não li o livro, eu estou falando mais sobre uma crítica, mas eu achei muito interessante. Certamente vai fazer parte de minha leitura aí mais para frente. Inclusive o livro ele é da Companhia das Letras e segundo a revista lá pelo menos em novembro, ele custava R$ 54,90, mas tem uma versão digital mais barata, que é R$ 37,90. Ninguém sabe se aí com essa época de Natal, às vezes os sites fazem promoção, as livrarias, então pode ser até que tenha um valor mais aceitável, digamos assim, para uma experiência literária, mas já é um best-seller, segundo a crítica aqui na revista, já é um best-seller. Não é ficção científica, como eu disse, ele é um historiador, mas ele sai fazendo um apanhado. E aí, quando eu estava lendo a crítica, eu pensei imediatamente naquela frase de Voltaire, que dizia que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo, porque é mais ou menos isso, né? Ele coloca como se a gente parar para olhar na antiguidade, lá naquelas civilizações bem pré-Cristo, digamos assim, o conceito que essas civilizações tinham de Deus, né, dos deuses, né, as divindades, não era um conceito de onipotência, que é uma coisa muito, acho que próxima aí das religiões cristãs, né, até mesmo do judaísmo, Deus que pode tudo. Ele diz que, fazendo uma pesquisa histórica, né, essas civilizações todas, elas associavam muito mais o Deus às características de, por exemplo, as capacidades, né, de poder ler mentes, né, de saber o que uma pessoa está pensando, de ter o poder de transformar o formato de um corpo, de ter o controle sobre o clima. Né? Isso é uma coisa muito vista, por exemplo, em civilizações indígenas, né? O Deus é muito ligado à natureza. Então, não tinha muito essa característica de onipotência que a gente associa hoje.
E aí ele faz um paralelo dizendo o que é que esses indivíduos lá do século XV, por exemplo, poderiam considerar, né, como Deus, se eles vissem as coisas que a gente tem hoje. Ele diz assim que, para ser mais precisa, né, na entrevista que ele dá à revista Veja, ele diz assim: um indivíduo do século XV poderia considerar um Deus alguém que tem máquinas voadoras, aparelhos com os quais se comunica a longas distâncias e curas para doenças fatais. Então imagina aí que eu, você, ou qualquer pessoa dessa nossa geração, se a gente tivesse o poder de voltar no tempo, nós seríamos deuses, né, para as civilizações antigas, porque imagina como esse povo ficaria maravilhado por saber que a gente consegue voar em aviões, helicópteros, asa delta, balão, planadores, até mesmo aquele povo que tem umas roupinhas que parecem uns morcegos, eles pulam assim de uma montanha e saem planando, voando mesmo até chegar no Eterno. É uns doidos que tem, né? Que praticam esses esportes radicais, mas que praticamente voam ali, né? O que esse povo não pensaria de um paraquedas? Então, a geração atual seria uma geração divina, seríamos todos deuses se pudéssemos voltar no tempo para essas civilizações, por exemplo, da antiguidade. E deixa eu dizer mais aqui, por exemplo, essa questão da capacidade de comunicação imediata. Aliás, no livro desse autor israelense, Noah, vou chamar de Noah porque é o único nome que eu sei pronunciar, porque é em inglês, mas os outros eu não sei. Então, o Noah, ele fala lá de uma fábula nigeriana, eu vou ler aqui exatamente como está na revista, na qual o Deus da criação, Chukwu, logo após moldar homens e mulheres e jogá-los à terra, pede a uma ovelha que avise a todos que os mortos devem ser banhados em cinzas, pois assim regressarão à vida. Mas aí o que é que acontece? No meio do caminho, a ovelhinha cansa e já esbaforida, transmite a mensagem errada, né, para o pessoal que está aqui. A mensagem chega errada do Deus lá para os humanos, né? A ovelhinha diz que os mortos devem ser enterrados. Ela não diz que eles deviam receber um banho de cinzas. E aí a humanidade, por essa falha, se torna mortal. Aí é interessante que a passagem lá da revista diz assim: agora imagine se Chukwu tivesse acesso a um superpoder moderno. O Twitter, sem cansaço, conseguiria enviar a mensagem correta imediatamente, né? No Twitter, ali em 140 caracteres, a gente passa a mensagem para o mundo, né? Rapidamente. Você vai dizer aí, mas eu nem conheço o Twitter, porque o Twitter não é tão famoso aqui no Brasil. Poucas pessoas, pelo menos do meu ciclo assim, de amizades, utilizam. Mas quem utiliza é viciado. Mas o pessoal usa mais o WhatsApp, só que o WhatsApp tem um limitador de você ter que ter aquela pessoa nos seus contatos, né? Então imagine dar um recado desse para a humanidade inteira, só chegaria mesmo através do Twitter. Então imagine aí a gente chegando então lá na antiguidade com um celular, né? Com essa capacidade de um celular de passar ali imediatamente voz, né? Porque eu posso ligar e falar com a pessoa na mesma hora, ali no Japão, nos Estados Unidos, né? Lá do outro lado do mundo. Até mesmo aqui do lado, né? Em Parnamirim, Macaíba, Mossoró. No instante a gente fala, é rápido. E passar uma mensagem de texto, como é o caso das redes sociais, ou mesmo o velho SMS. E vídeo, né? Porque quem tem Facebook consegue fazer chamada de vídeo. Ali na mesma hora você fala e consegue acompanhar a pessoa, as reações e tudo. O WhatsApp está prometendo que vai fazer esse tipo de chamada de vídeo também, muito provavelmente no próximo ano. Então, a gente já tem tudo isso que parecia uma coisa até, por exemplo, na minha infância, uma coisa do outro mundo, quando a gente assistia aqueles filmes de super-herói que na Liga da Justiça o povo falava com, sei lá, um alienígena de um outro planeta e aparecia a imagem daquela pessoa numa tela para comunicação. Hoje, para a gente, isso é uma coisa tão comum, não tem nada de grandioso aparecer numa tela a imagem da pessoa com quem a gente está falando. Então, eu achei interessante lendo essa crítica, porque me veio isso à cabeça, né?
como as coisas são relativas, né? Como a gente aqui que é mero mortal, se conseguisse fazer essa viagem no tempo e encontrar alguém que não tivesse contato com essa realidade nossa e o imaginário dessa pessoa seria então que nós seríamos de outro mundo, nós seríamos deuses com um poder absurdo de comunicação, de voar, poder, por exemplo, de curar doenças que eram tidas como incuráveis. Um exemplo disso, a tuberculose, que não faz nem 2 séculos, matou muita gente. Quem estuda literatura, por exemplo, maioria desses autores, poetas, não sei o quê, morreram muito cedo, morreram aí na casa dos 30, 40 anos, no máximo. E a maioria esmagadora vítima de tuberculose. Então, imagina aí a gente voltar no tempo com a cura disso, que hoje a gente consegue ter um diagnóstico bem mais cedo. Não que a tuberculose não mate mais, mas tendo um diagnóstico mais precoce, a gente consegue tratar bem e as pessoas já não morrem mais, já não tem mais aquela doença de tossir, sangrar, e ai meu Deus, é o fim do mundo, né? Tudo hoje tem se a gente descobre precocemente, o tratamento é bem mais fácil, a chance de cura é bem maior. E uma coisa ainda mais profunda, né? Que a gente tem hoje uns robôs, cirurgiões, a gente já tem cirurgia remota, né? De um cirurgião tá num determinado local e aqueles braços robóticos estão lá em cima do paciente e ele consegue fazer uma cirurgia sem tremer, porque a mão humana treme, né? Então o robô não treme, ele vai ali em cima, não tem perigo de erro naquilo. Temos também os robôs em miniaturas, né? Os micro-robôs, digamos assim. Você engole para fazer um exame, uma câmera filma e tudo. Então, é uma coisa tão absurdamente avançada, se a gente para pensar nessa perspectiva desse autor, por exemplo, que assusta que a gente possa ter essa imagem toda de que somos deuses só por essas invenções tecnológicas todas, né? E ele sai... Lógico que aí eu vou entrar no assunto... Não vou mais avançar muito, porque senão eu vou entrar no assunto que eu já discuti aqui, que é essa inteligência artificial cada vez mais avançando na nossa vida. A gente tem, por exemplo, aí o Facebook já se propondo a ser uma memória do que você faz. Todo dia você abre lá o Facebook, tal, que você fez naquele dia há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. O Google, que pretende ser essa enciclopédia aí, moderna. Mas eu não quero nem falar exatamente nisso, porque já abordamos esse tema aqui numa outra sexta-feira. Acho que até o tema era Estamos Virando Zumbis. Não sei se foi a sexta passada. Hoje eu não tenho o Facebook para me ajudar nessa memória, é só daqui a 1 ano que eu vou ter, né? Então, mas a gente teve aí esse assunto, mas fica aqui esse detalhe que às vezes a gente não percebe o quanto as coisas são relativas, de que se a gente se afasta um pouco e começa a imaginar aquela situação sob um outro ponto de vista, as coisas mudam muito. Então, nós, meros mortais, seremos deuses para as civilizações, porque teríamos essa capacidade de comunicação imediata, até o poder de transformar os corpos, aqui que eu tinha notado, como ele dizia, né, que é possível transformar os formatos dos corpos. Temos aí os cirurgiões plásticos fazendo isso muito bem há muito tempo, inclusive os brasileiros são bem renomados no mundo. A técnica, talvez uma das técnicas mais avançadas esteja por aqui no Brasil, uma coisa louvável. Então, até isso a gente tem, e tem até com uma certa facilidade, uma coisa que já se popularizou, digamos assim, já não é mais aquele caro, impossível, é caro ainda, muito caro, mas já não é um caro impossível, é um caro que se você se programar, fizer uma poupança forçada, você já consegue pelo menos uma coisa menor de cirurgia fazer. Então, cirurgiões aí transformam hoje alguém muito obeso em 3 meses, 4 meses, aquela pessoa já está num formato diferente de corpo, tiram excesso de pele, ajeitam os seios de alguém, ajeitam o nariz, inclusive a cirurgia é super agressiva. Eu que às vezes assisto esses reality shows que aparecem com força aí na TV americana e terminam vindo para cá também, às vezes assusta ver uma cirurgia de nariz, como o negócio é feito, porque eles quebram mesmo o nariz para refazer. É um negócio com martelo, é bem agressivo. Então, tudo que você pensar hoje pode passar por uma cirurgia. Então, se a gente já seria Deus, você imagina aí esse pessoal cirurgião. Seria muito mais do que deuses, né? Para as civilizações
antigas. E aí vem a questão, por exemplo, do controle do clima. Nós ainda não temos essa capacidade, para ser sinceros, né? Nós não temos essa capacidade, mas dependendo do país em que a gente esteja, nós já temos pelo menos o controle da previsão, da gente saber o que é que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana. Eu não sei se já comentei por aqui. No blog certamente já comentei, porque acho que há 2 anos, não, foi nesse ano. A viagem que eu fiz nesse ano para os Estados Unidos, eu resolvi fazer mesmo assim um diário para passar dicas para quem pretende um dia viajar para lá, saber o que é bom, o que é que dá certo, o que é que não dá, para juntar. Não aquele tipo dicas de turista, né? Mas dicas mesmo de você fazer um negócio diferente, aproveitar como é, o que é que demora, o que é que não demora. E aí, uma coisa, não sei se eu escrevi lá a respeito disso, mas vou dizer aqui, se escrevi, se quem leu vai ouvir de novo. É impressionante como os aplicativos de previsão, como os programas de previsão climática na TV, eles são precisos. É uma coisa até assustadora. Por exemplo, você pode saber uma semana antes como é que vai estar a temperatura na noite, por exemplo, hoje é sexta. Eu quero saber a temperatura de quarta-feira à noite, vai estar muito frio, vai estar quente, como é que tá? Eu já sei lá tudo certinho, às vezes com 2 semanas antes você tem aquela previsão bem acurada de como vai ser um dia chuvoso, vai ser frio. Isso numa viagem principalmente faz muita diferença. No seu dia a dia até que não, porque se você vai trabalhar, você tem que trabalhar mesmo, não tem como fugir. Mas numa viagem você pode trocar uma determinada atração que você ia para o ar livre, e aí tá muito frio, não vai dar certo ir para o ar livre. Então você já troca para um dia que você vai fazer uma atração fechada, né? Vai para um shopping center, alguma coisa assim. E aí as previsões, por exemplo, nos Estados Unidos, já são muito, muito, muito precisas mesmo. A ponto de, eu me lembro bem, Orlando nessa época de janeiro, ela é muito fria, ela consegue fazer calor de 28 graus num dia e fazer -1 no outro dia, para matar a saúde de cada um. Mas eu me lembro assim de que amanhecia muito frio e às vezes abria a janela assim do hotel, não via nada, não dava para ver nem os carros no estacionamento. Um nevoeiro enorme. E aí eu ligava a TV para ver a previsão lá na CNN, né, nesses canais americanos, aí aparecia lá. O nevoeiro vai embora às 9 horas. E eu ria, olhava para o relógio assim, 7h30, 8 horas, eu digo, esse povo tá doido. Eu não estou vendo nem meu nariz aqui direito. Como é que esse povo está dizendo que esse mundo aqui de névoa vai embora às 9 horas? Aí me preparava lá, tomava o banho, descia para o café da manhã. Quando eu botava a cabeça para fora lá do hotel para ver como é que estava, o céu limpo, né? Tudo claro, apesar de frio, mas não tinha mais nevoeiro. Eu ficava impressionada com a precisão do negócio. Sonhando em um dia termos essa precisão climática aqui no Brasil. Já conversei até com uma ex-aluna que era meteorologista e ela disse que a diferença é porque é a questão dos computadores. Os computadores que são utilizados nos Estados Unidos, na Europa, são muito potentes e os daqui não têm tanta potência para essa previsão tão acurada que consegue dizer até a hora que um nevoeiro vai embora, a hora que uma chuva vai passar. É uma coisa absurda mesmo. E faz muita diferença no seu dia. Seria muito interessante um dia a gente ter esse sistema acurado aqui no Brasil. Aqui em Natal, por exemplo, já faz uma semana que prometem que vem chuva e nada de chuva por aqui, né? Só esse calorzão aí. Eu até nem faço muita questão de chuva. Se fosse chover, que chova para onde precisa mesmo, para encher esses reservatórios nossos que a gente tem aí, essas barragens, né? E tudo que armazenam água, que estão realmente precisando. Aqui em Natal é a cidade do sol, porque se chover, tem que todo mundo sair de casa de canoa, porque ninguém se movimenta nessa cidade, né? Não tem um sistema de drenagem eficiente, chega a ser vergonhoso isso. Mas aí, voltando então, para fechar essa questão dos deuses, né? Recomendo então, quem quiser essa leitura mais, é de um historiador, hein? Não é ficção, é Homo Deus, o título do livro, e é de um autor israelense que é um historiador e ele se compromete aí a traçar uma breve história do amanhã. Ele vai falar no livro dele que é possível que a gente tenha cada vez mais pessoas biônicas, né? Porque vão ter membros feitos por computador
drogas desenhadas para aumentar a capacidade intelectual e por aí vai. A gente já tem algumas coisas assim, eu já acho uma coisa bem abstrata. A gente tem essa tal da impressora 3D, que você pensa um negócio, ela imprime. É um negócio esquisito já para a gente da minha geração. Então, imagina aí, nós vamos ter muita coisa diferente nesse futuro. Aí, esse povo que a gente acha Deus hoje, talvez nem seja Deus lá na frente. O pessoal acha engraçado, como hoje a gente acha engraçado os deuses de antigamente. E como hoje nós seríamos deuses antigamente. Bom, aí onde é que entra o Google nessa história, né? Porque aqui eu estava falando que uma das capacidades que esses antigos viam em seus deuses era o poder de ler mentes. E eu tenho certeza que todo mundo já teve essa impressão de que o Google lê a mente, porque eu não sei se vocês já observaram, a gente está assim conversando sobre um assunto, por exemplo, vamos dizer, a cantora Madonna. Estou aqui falando, eu adoro Madonna, gosto da música tal, não sei o quê. Quando eu abro o YouTube, que é do Google, né? Primeira sugestão de vídeo tá lá, um vídeo de Madonna. É impressionante. E eu vou dizer a vocês que isso já aconteceu comigo várias vezes, né? Por exemplo, tem um sketchzinho, um quadro daquele programa de comédia americano Saturday Night Live, que é o Zorra Total daqui é uma tentativa de ser o Saturday Night Live. A diferença é que lá o Saturday Night Live, como o nome já diz, é no sábado à noite, né? É bem tarde. É ao vivo mesmo, quer dizer, as coisas podem dar errado por lá na hora do programa. E eles fazem vários quadros, tem sempre uma celebridade, que é o convidado da semana, que faz parte desses quadros, tem uma banda ou um cantor também que vai se apresentar. E aí tem um que é bem interessante, que eu sempre falo com o pessoal, que é de uma espécie de um teatro, de uns alunos de high school, nessa mania que o povo está de teatro, de desconstrução, não sei o que. Ele é muito engraçado, porque ele faz uma crítica a respeito disso. E aí, toda a vida que eu comento desse vídeo para alguém, quando eu abro o YouTube, tá lá o vídeo como primeira sugestão. Aí a gente pode pensar assim, pronto, o Google agora está lendo a mente da pessoa. Não, o Google está escutando mesmo o que a gente fala, na verdade. A gente nem percebe, mas quando a gente baixa esses aplicativos, né, na loja Android, né, na Play Store, quando a gente baixa esses aplicativos, a maioria deles tem permissões, assim, bem às vezes até esdrúxulas, né? Você vai jogar o jogo, sei lá, de paciência no smartphone e ele pede permissão para filmar, para gravar, né? Para gravar do microfone, para filmar com a sua câmera de vídeo, para, sei lá, acessar suas fotos, não sei o que lá. Eu não sei nem para que se tem tanto acesso dessas coisas, mas é disso aí que vem esse aparente poder de ler mente, né? Que o Google tem, que você pesquisa um negócio, aí daqui a pouco ele está sugerido lá para você, até em outro computador que você utilize, mas quando você bota o seu login, ele capta que é você que está. Aí começam aquelas promoções, você começa a dizer, ai meu Deus, olha que coincidência, né? Eu olhei aquela passagem tal... E a passagem está aqui, ó, me chamando em promoção. Além daquela questão dos cookies, né? Que não é só isso, é isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Muitos aplicativos, o Google não fica longe deles, tem essa permissão de acessar microfone e tudo. E a intenção é essa, que você tem uma experiência cada vez mais voltada para o que você quer mesmo. É por isso que quando você faz pesquisa de termos que são dúbios, ele tenta trazer para o mais próximo da sua realidade. Por exemplo, como meu blog trata muito sobre futebol, se eu fizer uma pesquisa sobre, vamos dizer, uma cidade, vou dar um exemplo aqui do América, que trouxe agora o treinador e mais 4 jogadores do Volta Redonda, se eu digitar lá Volta Redonda, ele já tenta sugerir sobre o time de futebol, não tanto sobre a cidade. Então, termos dúbios, ele já tenta trazer para a sua realidade, para lhe dar uma experiência mais pessoal. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma enorme invasão de privacidade, né? Com o Google lendo as nossas mentes, escolhendo o que a gente vai olhar, né? Sugerindo vídeos que a gente acabou de conversar a respeito dele. É uma coisa meio esquisita. Eu ainda estou me adaptando a essa realidade. Confesso que me assusta muito, né? Ver esse tipo de coisa assim, tão invasiva,
né? Não sei como é que a gente vai aprender a lidar com isso, porque privacidade mesmo, minha gente, nós não temos mais, não. Inclusive, falei a respeito disso no podcast em inglês da semana passada. A Rússia está sendo aí acusada de influenciar na eleição americana. Os caras pintaram e bordaram com os computadores dos partidos, tanto republicano como democrata, saíram só revelando histórias escabrosas do Partido Democrata, terminaram influenciando uma população inteira. Então, é mais ou menos esse nível de invasão de privacidade a que a gente está submetido. Porque se você imaginar que Estados Unidos, né, não conseguem impedir um ataque de hackers à sua eleição, que é assim, a eleição americana é praticamente uma marca histórica, né, o país da democracia, e aí ser influenciado dessa forma e logo pelos russos. Aí a gente começa a ver, por exemplo, Mark Zuckerberg tira uma foto lá no escritório dele, sei lá onde ele estava, que é o dono do Facebook, e tá lá o computador dele, no laptop dele, com uma fita isolante em cima da câmera, né, impedindo que a pessoa, se tiver um acesso remoto ao computador dele, filme sem a autorização dele. Ora, se o cara que é o dono do Facebook faz isso, imagina a gente o que não deveria fazer. Acho que a gente deveria jogar os celulares fora imediatamente, acabar com a internet, acabar com tudo. Porque a realidade é que o tempo todo a gente está vivendo aquela história do sorria. Você está sendo filmado, sua conversa está sendo gravada. É por aí o negócio. Seus e-mails estão sendo lidos e por aí vai. Bom, e para terminar aqui esse podcast de hoje, né, nessa viagem aí de deuses, de Google, a gente termina com a água mineral, uma informação que eu achei bem interessante. Saiu no domingo passado na Tribuna do Norte, a coluna de Lauro Jardim, ele abordando um estudo que ainda vai ser lançado, chamado Brasil Beverage, e ele coloca lá que é geração saúde. Ele diz que os dados são os seguintes: o consumo de água mineral cresceu 83% no Brasil, o consumo per capita. E hoje está em 63 litros por brasileiro por ano, né? E o consumo de refrigerante caiu 15%, está em 75 litros por brasileiro. Vejam que o consumo de refrigerante continua em números absolutos acima do consumo de água mineral, mas ele aponta esse crescimento, realmente 83% é um crescimento muito considerável, e ele aponta que isso é uma geração saúde. Mas eu fico aqui com a minha dúvida: será que isso é fruto de geração saúde ou é uma contaminação generalizada? Porque nós sabemos que o Brasil não é bem servido de rede de esgoto, e eu tiro aqui pela minha situação, eu me encaixo nas duas coisas. Eu realmente praticamente não tomo mais refrigerante. Bebida, então, é uma coisa muito rara, só mesmo em épocas especiais como Natal, Ano Novo. E então eu consumo muita água mineral quando eu saio para uma festa, né, para um churrasco, não sei o quê. Eu faço parte dessa geração saúde, mas também faço parte da geração contaminação generalizada, porque uma vez que Natal está com a água contaminada por nitrato aí há não sei quantos anos, não sei nem dizer quando isso começou, a gente passou a consumir aqui em casa aqueles garrafões de água mineral. E aí, é claro que se a gente tem uma contaminação generalizada, por exemplo, aqui em Natal, o consumo de água mineral realmente aumentou. Eu não tenho aqui os dados só de Natal. Se um dia chegarem à minha mão, certamente eu vou ou publicar no blog ou trazer para cá para a gente discutir. Mas eu acho que estão aí as duas realidades nesses números de consumo per capita de água mineral no Brasil. De fato, as pessoas têm evitado mais o refrigerante por tudo que ele representa. Eu acho que a Coca-Cola, por exemplo, nunca sofreu tanto uma campanha tão grande contra ela e tem tentado quebrar isso de todas as formas. A gente já vê a Coca dentro dos programas de TV. É uma coisa que passava só no intervalo, agora já está dentro, que é para ver se o pessoal volta a consumir. Mas, de fato, então, houve essa queda do consumo de refrigerante. Mas eu não sei se esse aumento do consumo de água mineral a gente pode colocar só na geração saúde, não. Eu acho que tem muito a ver com essa contaminação que a gente tem no Brasil, em virtude de uma falta de rede de esgotos, cortando o Brasil inteiro, tão importante para evitar a contaminação do lençol freático. Aqui em Natal a gente já sofre disso. Eu dou até o exemplo que aqui na minha rua tem um poço da Caerne, foi desativado há muito tempo, em virtude dessa contaminação, não dava mais para tirar água daqui.
E alguns poços aqui em Natal, a Caerne até tira a água, mas mistura com a água de outros poços para diminuir a concentração de nitrato. Nada fácil. Eu já tive até uma médica que faz os exames como é aquele exame que a gente faz que... Endoscopia, pronto, muito bem. Minha assessora aqui, Janaína, me ajudou. Endoscopia, né? A médica que realiza endoscopia dizendo, olha, vocês nem cozinhem com a água que vem da Caerne, né? Vocês passem a cozinhar com água mineral, porque nitrato não sai com fogo, não sai com fervura, nada disso. Não deixa gosto, ninguém sente, mas está lá e é uma substância cancerígena. Então, eu acho que tem muito a ver com isso aí, esse aumento do consumo de água mineral, mas não deixa de ser uma coisa positiva, que o consumo de refrigerante tenha caído e o consumo de água mineral tenha crescido no Brasil. Bom, minha gente, é isso. Deixa uma dica aqui hoje, 10h30 da noite, lá na Praça Augusto Severo, na Ribeira, ali em frente ao Teatro Alberto Maranhão, perto ali da Escola Salesiana. Estou dando, assim, vários referenciais, porque tem muita gente que não conhece o nosso centro histórico, a Ribeira, então, ainda menos. Então, hoje, às 10h30, tem um show de uma banda que estourou no Brasil, é nossa, é daqui da nossa terra, e que é muito legal para quem gosta de pop, de rock, né, de uma coisa mais não tão comercial. Então, hoje tem show de Plutão Já Foi Planeta, de graça, lá na Praça Augusto Severo, a partir das 10h30. Um bom programa aí para sexta-feira à noite. É o programa para os lisos, como diz aí o prefeito, sobre esse Natal em Natal, né? Então, chamar aí quem quiser ir para esse evento, fica a dica de um evento gratuito, legal, de uma banda que está estourando no Brasil. Espero, faço votos que realmente eles consigam atingir o Brasil inteiro, as rádios, porque a gente está precisando de uma coisa mais legal tocando nas rádios, porque ultimamente está difícil, viu? Não está nada fácil programação de música nas rádios, não. E já deixo aqui, então, o convite para amanhã, 11h30, o bate-papo em inglês. Eu estou até observando se eu vou mudar esse horário desse bate-papo em inglês, que vai chegar aí Natal e Ano Novo, e cai justamente no sábado, vai ficar meio complicado, mas eu repasso para vocês durante a semana e certamente no blog. E no domingo, 10 horas, vamos bater papo sobre o futebol, especialmente o futebol aqui do Rio Grande do Norte. A gente já está na contagem regressiva para o campeonato estadual, tem muita coisa que aconteceu nessa semana, vamos falar a respeito disso. Deixo então uma ótima noite de sexta-feira para quem vai ainda aproveitar esse calor de Natal. Deixo um bom fim de semana para todo mundo e até lá.